Olá, meu nome é Andressa e esse vídeo aqui é para explicar um pouco sobre as diferenças do algoritmo de Dijkstra e do Bellman-Fort. Nesse início eu vou falar mais sobre a teoria e depois eu mostro a sua execução, sua implementação através de um trace table. Bom, sobre o algoritmo de Dijkstra, ele sempre vai utilizar essa estratégia gulosa, porque ele sempre escolhe, em cada passo, o vértice com a menor distância conhecida até aquele momento. E aí, essa escolha ela vai sendo realizada, e uma vez que um vértice é escolhido, a sua distância não vai mais poder ser melhorada por nenhum outro caminho futuro. E aí, a ideia é avançar pelo grafo, tomando decisões locais ótimas, que, sob as condições corretas, levam a uma solução global ótima. Porém, aqui nesse algoritmo, nós vamos ter restrições, E a fundamental delas são arestas com pesos negativos. Se você perceber nessa imagem, todas as arestas possuem valores positivos. E isso ocorre porque o Dijkstra, ele se baseia na premissa de que, quando um vértice é retirado da fila de prioridade e considerado finalizado, a sua distância está definitivamente correta, Nunca mais vai ser revisitada. E com pesos negativos, um caminho alternativo pode reduzir essa distância depois da finalização, violando aí essa lógica gulosa do algoritmo e dando um resultado incorreto para você. Agora, com relação à sua complexidade, o Dijkstra ele tem a complexidade E log de V, e ela surge pela combinação do número de relaxamentos de arestas e o uso de uma fila de prioridade, Cada aresta ela pode ser relaxada ao menos uma vez, contribuindo aí para operações, e enquanto cada operação de inserção ou extração da fila de prioridade tem um custo log de V. Lembrando que relaxamento é o ato de verificar se a distância atual até um vértice ela pode ser melhorada passando por outro vértice. Nesse caso, se ela puder ser melhorada, atualiza. Se não puder, não muda nada. Certo, depois de dar esses toques sobre o Dijkstra, vamos falar um pouco agora sobre a teoria do Bellman-Fort. Qual a estratégia dele, Bom, o Bellman-Fort ele vai usar a programação dinâmica, que vai calcular aí o menor caminho, considerando progressivamente caminhos em até uma aresta, depois duas arestas, depois três, assim por diante. E a cada iteração, todas as arestas elas são relaxadas, permitindo que melhorias sejam encontradas e se propaguem aí para as outras iterações, corrigindo rotas que não eram ótimas, E isso garante a convergência para um menor caminho real. E no caso dele, a gente percebe que ele tem, sim, pesos negativos diferentes do Dijkstra. E como é que ele lida com isso, Olha, ele permite que as distâncias já calculadas sejam corrigidas a qualquer momento durante a iteração, e isso significa que se um caminho negativo aparecer depois, ele será naturalmente detectado e aplicado, garantindo aí que nenhuma decisão prematura invalide o resultado final, ao contrário aí do Dijkstra. Agora, sobre a complexidade dele é V vezes E. E isso resulta do fato do algoritmo ele sempre realiza V menos U interações, sendo V o vértice e E a aresta, e onde cada uma dessas arestas elas são relaxadas. E ele é considerado exaustivo porque ele tenta todas as possibilidades de combinação de caminhos com até V menos 1 arestas, cobrindo aí todos os grafos simples e, claro, sem ciclos negativos. Bom, e sobre os ciclos negativos, eles criam a possibilidade de reduzir indefinidamente o custo, porque a cada passagem diminui ainda mais a distância. E esse custo, ele pode ser visto, como o menor caminho infinitamente, tornando um problema matematicamente insolúvel, Não há valor mínimo, apenas uma queda infinita. Agora, essas V menos 1 interações do Bellman-Fort, elas são suficientes para calcular corretamente todos os menores caminhos simples, já que nenhum caminho válido precisa usar mais do que V menos 1 arestas. E aí, a V-ésima, interação, ela serve exclusivamente para detectar se há um ciclo negativo, como nesse caso aqui. E se alguma aresta ainda puder ser relaxada nesse ponto, é a prova de que há, sim, um ciclo negativo alcançável neste grafo. Agora eu vou mostrar a implementação do Dijkstra. O grafo em questão vai ser esse aqui, é um grafo ponderado, direcionado, e ele possui pesos negativos. Ele está representado aqui, neste TXT. Agora eu vou executar aqui o Dijkstra. Para esse trabalho, primeiro eu vou compilar aqui. E agora executar o main. Primeiro eu vou mostrar aqui o resultado do Dijkstra. Bom, a gente começa aqui pelo vértice 0.
E aí a gente vai verificar os caminhos que o vértice 0 entra. No caso, o vértice 0 aqui, ó, ele vai para o 1 e vai para o 2. Para o 1 ele vai com peso 1 e para o 2 ele vai com peso 10. E a gente pode ver isso aqui, ó. Peso 1. Inicialmente, né, quando a gente não conhece nenhum valor de distância, tudo fica como infinity. E aí qualquer valor de peso novo que vai sendo adicionado, substitui esse infinity. Então era infinity, foi para 1. O 2 eu mostrei, né, que o peso era 10, era infinity, foi para 10. E aí, após isso, nós retiramos o 1 da fila, e esse 1, ele já está assumindo a sua distância 1, certo? Ela é definitiva e foi finalizada. Agora, nós vamos testar os caminhos que saem do vértice 1. Aqui do vértice 1, a gente só tem essa saída aqui, né, até o vértice 3, com o peso 2. E aí, está representado aqui. Aí, lá no meu array, né, o que estava na distância até o vértice 3, né, a menor distância conhecida até o vértice 3 era infinity, e agora vai ser atualizada para 3. E aí, como só tem essa, a gente já retira o 3 da fila e atualiza a distância finalizada dele. Agora nós vamos analisar o 3. O 3 tem apenas uma saída, que é até o vértice 4, com peso também 3, que está aqui, era infinity. Só que perceba, o 3, ele já tinha uma distância definitiva até ele, que tinha o valor de 3, e a distância dele para 4, né, com esse relaxamento, também foi de 3. Então, qual é o melhor caminho, né, conhecido até agora, para ir até o dist 4? Vai ser o 3 mais esse novo 3 do caminho, gerando essa nova rota possível, que com valor de 6. E aí, como só tinha esse, a gente vai retirar o 4 da fila, né? Assumir esse valor de 6 como o seu caminho definitivo. Depois nós retiramos o 2, né? Que assumiu aí uma distância de 10. E finalizamos aqui o nosso table trace com esses valores. Você consegue perceber qual foi o problema que aconteceu aqui, analisando o nosso grafo? Bom, caso não tenha percebido, o erro ele ocorre aqui, quando a distância definitiva do 3 ficou com o valor de 3. Porque, se você perceber, qual foi o caminho que o Dijkstra seguiu? Ele seguiu os valores positivos. Então, ele viu que aqui para cá era 1, aqui para cá era 2, 1 mais 2, 3. Então, a distância mínima para chegar aqui no 3 vai ser o 3. Só que nós também temos outra rota, que seria sair do 0 e ir até o 2, com esse peso 10. E do 2 até o 3, nós temos o valor menos 10. Então, 10 menos 10, 0. Então, o menor valor possível, de fato, seria o valor 0. Só que o Dijkstra, ele não considera esses valores negativos. Por quê? Porque como a gente já tinha visitado aqui esse 3, ele já tinha sido finalizado. Então, ele nem chegou aqui a visitar o 3 novamente, porque o Dijkstra entende que ele já estava no seu melhor resultado, não precisava ser visitado novamente. E aí, essa é uma falha que acontece quando nós envolvemos pesos negativos. Por isso que o ideal, ao se usar um Dijkstra, é você sempre se atentar se aquele grafo só possui pesos positivos. Vou falar aqui um pouquinho sobre como funciona a implementação do Bellman-Fort e por que ele tem essa vantagem com relação ao Dijkstra, pelo fato de aceitar valores negativos, né? E também, além disso, ele também tem outras vantagens, né? Que o valor de NOR dele pode ser corrigido para um valor melhor na própria iteração ou iterações posteriores. E ele não assume, né? É uma vantagem dele que ele não assume que o primeiro valor encontrado vai ser o definitivo. Ele pode, sim, permitir correções posteriores, revisitando a aresta, e é por isso que ele encontra caminhos melhores, mesmo quando os pesos eles são negativos. Vamos aqui analisar esse table trace. Nós tivemos aqui a primeira iteração, nós temos aqui os pesos, né, entre cada caminho, a gente já tinha visto com o Dijkstra, nessa análise de grafo, e aqui ele mostra a distância, a menor distância daquele vértice, até aquele vértice naquele momento. Então, a menor distância até o vértice 0 neste momento está sendo 0. Só que, de 0 para 1, eu tenho um peso 1. Então, o que é que ele propõe? Ele propõe que a menor distância até 1 seja 1. E aí, como inicialmente, né, tudo é infinito, foi de infinito para 1. Então, esse é o novo valor do dist 1. A mesma coisa vai acontecer aqui de 0 para 2, né, que era infinito, e vai para 10. A mesma coisa acontece aqui no 3, de 1 para 3, na verdade, que 1, ele já carregou com si o seu peso, né, que veio até aqui, ó, 1. E aí, a distância de 1 até 3, não sei se você lembra, mas é de 2. Somando com 1 que ele já tinha, nós temos um dist 3 com valor de 3. Então, saiu de infinito e foi para 3. Agora, esse aqui é o ponto principal,
onde o Bellman-Ford se difere do Dijkstra. Perceba aqui que ele não descartou o vértice 3, então ele pode sim analisar novamente e corrigir caso o valor novo seja menor. Então ele vai testar o caminho 2, 3, que tem um valor negativo, menos 10. Lembre que o dist2 já está definido aqui como 10, né? Tá bem aqui, inclusive. Já estava definido como 10. E ele propõe, né, andar este menos 10 e resultar em um novo valor para o dist3 com valor 0, porque 10 menos 10 é igual a 0. E aí, nesse momento, ocorre um relaxamento, onde o dist3, que era 3, foi para 0, né? Ou seja, ele chegou no resultado verdadeiro. A verdadeira menor distância do dist3 era 0, e não 3, como o Dijkstra havia mencionado, né? Executado. E aqui ele realiza o 4, finaliza, né, a iteração, aí ele faz as próximas iterações, onde ele percebe que não houve alteração. O que isso significa? Que não houve relaxamento. Ele não achou um outro caminho alternativo que seja menor do que aquela distância que já está definida naquele momento. Quando isso acontece, ocorre uma convergência antecipada. Nesse ponto, você pode até colocar um break mesmo, para parar de executar as iterações, parar de processar, porque a partir dali não vai ter mais alterações, não vai ter mais... ele não vai achar mais o melhor caminho até aquele momento. No meu caso, eu continuo imprimindo, mas você poderia fazer isso também. E aí, quando ele termina as suas V-1 iterações, ele vai para a sua iteração final, que ela é essencial, porque é o momento onde ele detecta se há ciclos negativos. E sobre essa última iteração, né, ela vai ser crucial, porque é aí que o programa vai detectar se há um ciclo negativo, né? Se existe esse ciclo negativo, ele vai perceber que o valor vai sempre diminuindo, 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 e aquilo não de fato corresponde já à solução daquele problema, né? No caso aqui, vamos dizer que o programa ele detectou esse ciclo negativo. Ele vai informar que as distâncias não são válidas, né? Que não existe uma solução para esse caminho, e vai retornar false. Agora, o que acontece, né? Nesse caso aqui, desse grafo que não tem um ciclo negativo, ele vai mostrar cada relaxamento, mostra as correções tardias, e ele vai retornar true, né? Ó, retorna true se não tiver um ciclo negativo. Agora, nesse final de vídeo, eu quero falar um pouco sobre a complexidade, né? Que nem sempre, eu sempre tenho que usar o Dijkstra e vai ser a melhor opção, e nem sempre, tipo, eu tenho que usar o Bellman-Ford e vai ser a melhor opção. Isso tudo depende. Primeiro, depende até do seu tipo de grafo, né? Eu vou colocar essa imagem aqui para você ver a execução do Dijkstra, enquanto eu explico um pouco sobre isso. Nos grafos densos, né, com muitos nós, o Dijkstra, com fila de prioridade, ele vai rodar em V ao quadrado log de V, enquanto que o Bellman, ele vai rodar em V ao cubo. Então, mesmo que ambos cresçam rapidamente, o Dijkstra vai crescer mais lentamente do que o V ao cubo. Então, ele claramente vai ser mais rápido. Então, se você estiver lidando com um grafo muito denso, a diferença vai ser melhor, né? Vai ser favorável para um Dijkstra. Agora, se você está lidando com um grafo esparso, né, com poucos nós, nós temos que o Dijkstra vai rodar em V log de V e o Bellman-Ford vai rodar em V ao quadrado. E aqui é a diferença mais brutal, porque V ao quadrado, ele cresce muito mais rápido que V log de V. Assim, novamente, o Dijkstra vai vencer com a melhor vantagem, né? Então, assim, tá. Então quer dizer que não é para usar o Bellman-Ford? Não, não é isso. É que, apesar dele ser quase sempre mais lento, ele tem a vantagem crítica, que ele funciona com arestas de peso negativo. Enquanto que o Dijkstra, ele não funciona corretamente. E o Bellman-Ford, ele também detecta ciclos negativos. Então, você tem que analisar, né? Se o seu grafo ele tiver pesos negativos, ou ele precisa detectar ciclos negativos, ou a gente precisa garantir a correção, mesmo sem supor que todos os pesos sejam negativos, vai para o Bellman-Ford. Agora, se você sabe que os seus grafos eles são com peso positivo, independente de ser denso ou esparso, uma opção boa seria o Dijkstra, em vez do Bellman-Ford. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo e muito obrigada por assistir.